Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão. E hoje a gente vai seguir com a parte 2 do tema rivalidade feminina, porque o primeiro vídeo eu cortei acho que com uns 15 minutos, e como o áudio tinha ficado muito longo, eu resolvi fazer a parte 1 e a parte 2. Então seguimos com a continuação logo após a reflexão a respeito da relação da menina com a mãe. Quem não estiver lembrando desta parte, basta assistir o vídeo na rivalidade feminina parte 1. Então seguimos. Saindo dessa posição mais destrutiva da inveja, que é algo constitucional de todos nós seres humanos, e ir para uma direção de admiração, ao invés de inveja, necessidade de destruição, mas admiração, apoio, compartilhar, admirar, celebrar a outra. Eu lembro de uma professora lá de SEDES, Maria Teresa de Montserrat, que teve uma aula em que ela disse: enquanto a menina não resolve a encrenca com a mãe, ela não vai resolver a encrenca com a maternidade, digamos assim, vai refletir na maternidade dela, vai refletir na relação com outras mulheres, acaba se espalhando, E que é muito comum na fase da adolescência, da pré-adolescência, esses conflitos entre mães e filhas acontecerem, porque é a época da passagem de menina para mulher, e às vezes a menina se torna uma rival da mãe, tanto da mãe sentir isso com a filha, em relação à filha, sentir que a filha é uma rival, porque está roubando espaço, olhares. Já vi casos também, às vezes, de mãe que quer não ser chamada de mãe, por exemplo, como se fosse sempre amiga da filha, usa as roupas da filha, várias coisas para sempre estar nesse sentido de comparação mesmo. E em outros casos é a filha que odeia a própria mãe, aquele ódio que transborda mesmo, que você vê muito claro, assim, uma relação tóxica entre mães e filhas. É algo muito comum na clínica, na vida. Isso reflete nas relações com as outras mulheres, porque é como se esse ódio pela mãe fosse algo inadmissível, É algo assim, como assim vai odiar a mãe? Então, num movimento defensivo, de deslocamento, acaba odiando outras mulheres. E é muito comum na adolescência você perceber, tem muitas meninas que têm mais amigos meninos do que meninas. Digamos assim, parece que como com o feminino é difícil, as relações acontecem muito melhores com o masculino. Então aquela menina que tem um monte de amigo, e aí todo mundo fala: por que você não anda mais com as meninas, Mas a turma dela parece mais dos meninos. Tem até aquela coisa, algumas pessoas falam: é meio Maria Moleque, ou sei lá, mas a identificação dela vai indo ali naquela direção, porque às vezes a relação com as meninas é insuportável por conta desse amor e ódio, dessa ambivalência. Então é tão difícil que é preciso migrar, A minha turma vai ser com os meninos, porque com as meninas não dá. Não suporto, não aguento, Tem muitas meninas que chegam falando isso, eu prefiro ter amizade com o menino, é mais legal. Então é algo muito comum. Então resgatar o que ficou pelo caminho é proteger a própria maternidade no futuro e as relações amorosas, porque existem também consequências, efeitos negativos que marcam as relações amorosas. Às vezes a mãe invade a relação amorosa da filha, a filha começa a repetir a mãe, acha que tem que ser assim também com o marido, e o produto desta relação adoecida entre mãe e filha é aquilo que a gente cansa de ver por aí, nessas histórias difíceis, de rivalidade, desde filmes, novelas, livros, quantas vilãs de novelas, se você parar para pensar, que tem aí de uma mulher perseguindo a outra, em filmes também, a relação difícil, mas ao mesmo tempo tem essa busca da mulher pelo feminino, de saber o que é ser mulher, ficando ali perto de mulheres, estando próximo, buscando ali um olhar, um contato, uma aproximação com outras mulheres, mas em alguns casos essa necessidade de ter o que a outra tem. Por isso que eu até indico, tá aí na minha playlist de psicanálise, a live da Jéssica, que é o que ela tem, que eu não tenho, porque é assim, essa necessidade de querer ter o que a outra tem. Por que ela tem esses olhares e eu não? Então tem um desejo ali enorme de destruição da outra,
muitas vezes, né, não é total, porque precisa ter o objeto para continuar odiando, mas precisa rivalizar, manter a outra ali. Uma vez Lacan disse que a mulher não existe, mas não foi para diminuir as mulheres, né, foi porque para ele não existe um significante, uma palavra, algo que consiga definir as mulheres, porque as mulheres não são tão simples assim, né, não são tão fáceis de enxergar, de descobrir, né? É ali um continente misterioso, obscuro, exatamente até por conta também dessa questão dos órgãos sexuais serem todos, né, internos ali. Não é uma coisa tão simples que você vê tudo, tá tudo exposto, tudo resolvido, né? É muito mistério. Aí na live a Jéssica dá o exemplo daquela boneca russa, a Matrioshka, né, que a mulher uma marca a outra, e a Matrioshka tem uma dentro da outra, né, aquelas bonequinhas uma dentro da outra. Aqui no Japão a gente tem a kokeshi, que vai nesse mesmo sentido, tem várias kokeshis também, que é uma dentro da outra. O que isso significa, né? Que uma é igual a outra, uma está dentro da outra, uma marca a outra, né? Mesmo que você não goste das mulheres da sua família, mas tem alguma coisa que ficou, alguma coisa que você aprendeu, alguma marca desse feminino. É impossível uma mulher existir sem a outra. Existe um modelo que te marcou, né, em sua vida. Te marcou na maternidade, na questão do amor, na questão da carreira, na questão de ser mais submissa ou mais ativa, ou mais onipotente, né, mais fálica, né, como eu serei, né, por mais diferente que você pense que você é da sua família ou do círculo social, existem essas marcas que são repassadas, né, então algo fica ali. Né, como que eu construo meus vínculos? Porém, quando não existe um fortalecimento egóico, né, uma questão da personalidade, a estrutura mais firme, acaba que a pessoa que se percebe como um resto, né, com autoestima muito baixa, acaba colando sempre no discurso das outras, e aí vai se constituindo assim, sem saber se colocar, né, sem saber responder por si. É sempre o gozo do outro, a imagem do outro, que o outro diz que eu tenho que fazer, como eu devo ser, tentar ser o que esperam que você seja. E isso pode custar muito caro, né? Isso pode custar a sua identidade. Isso me lembra até uma frase da Maria Rita Kell, que ela disse assim: se você se erotiza para cumprir com um padrão imperativo, isso deixa de ser uma liberdade, né? Isso se torna algo super egóico. Quer dizer, você está seguindo ordens, né, que te disseram para ser assim. Esse imperativo de erotização, que às vezes os movimentos, né, colocam isso como algo que a mulher tem que ser assim, esse tem que ser, esse tem que já é te apagando ali também, né, a sua identidade sendo ali silenciada. Então hoje a gente viu que as mulheres, né, têm ali uma posição, uma figura dividida, né, o feminino é dividido entre amor e ódio. Então é comum, é normal esperar que isso aconteça. Por isso que a gente vê muito fácil isso nas histórias da vida real, também nos filmes, na literatura e tudo mais, nos contos de fadas. Mas o destino das mulheres não é esse de se odiarem, né? Existe sim muito apoio, muito afeto, existem sim as fadas madrinhas, não somente as bruxas, mas existe sim a rivalidade. Não dá pra gente negar que isso aconteça. É uma relação ambivalente, né? Amor e ódio. E a mulher é um mistério, como disse Lacan, né? E até mesmo Freud disse que o que desejam as mulheres, né, que nem ele conseguiu responder o que as mulheres querem. E no final das contas nós estamos todas no mesmo barco, né? Umas mais complicadas, umas mais desorganizadas, outras mais organizadas, mais fortalecidas, outras menos fortalecidas. Mas o mais importante é ter em mente essa questão de que o sucesso da outra não significa que você está sendo apagada, né? Uma ameaça, né? Não é uma anulação de si, né? Ver alguém ali vencer, né? O brilho da outra não vai te apagar. O movimento, né, de sair desse sentido do ressentimento, que é o mais importante, né, e o mais difícil. Na psicanálise a gente vê que geralmente essa estrutura da personalidade, quando é uma neurose histérica, é quando a mãe faltou mãe, né? Então teve negligência de afeto, né? Precisava ter mais mãe. Então a menina tem esse sentimento de que foi amada de menos, né? Poderia ter sido mais amada, mais cuidada. E na neurose obsessiva é o contrário. A menina pensa que foi amada demais. A mãe me sufocava, era muito amor, muito controle, né? Muito invasiva,
né? Me sufocava de amor demais, neurose obsessiva. Não que seja uma regra, mas é que geralmente é assim que acontece, a estruturação da personalidade. Cada caso sempre vai ser um caso, mas o mais comum é pensar nesse sentido. Achei interessante quando na live a Jéssica falou da questão das mulheres que não conseguem se sentir, né, com valor, e que a autoestima muito rebaixada, né, da mulher, você vê quando ela não aceita elogios, por exemplo, né, assim que você elogia, nossa, que bonito seu vestido, ou sua roupa, ou sei lá, sua maquiagem, né, vamos pensar num vestido. A mulher, ela rebate dizendo que não, é baratinho, comprei na liquidação, né? Ou aqui no Japão, né? Fui nos usados, né? Comprei ali nos usados, não vale nada. A gente, né, no brechó, sempre se coloca para baixo quando a gente está com a autoestima rebaixada, né? A gente não consegue absorver, acolher esse bom em nós, esse valor, essa qualidade. Acaba reagindo, negando o que é bom, né? Porque nunca teve isso. Não aceita ter valor porque nunca teve esse valor, nunca foi valorizado. E como é importante, né, trabalhar essa questão de se valorizar, de se perceber com algo bom. Eu até lembrei da Melanie Klein, que ela também teve uma relação super difícil com a mãe, né, de muita rivalidade, a mãe muito invasiva também, uma relação muito conturbada. E tinha essa questão da inveja, né, de querer destruir, de se meter no relacionamento dela, né, o casamento. Então tinha muitas questões com a mãe também para Melanie Klein. E aí o que a gente pode ver, né, quando as mulheres brigam, imagina você brigar com a sua melhor amiga, né, você tá ferrada, né, você terá consequências ali terríveis. Então, né, a pessoa, será que guardaria segredo mesmo se você virasse inimiga, né? A gente vê isso nos filmes, nas novelas, na vida real, quantas histórias, né? E é exatamente assim, porque o ódio entre mulheres é um pouco mais forte, é um pouco mais potente do que entre os homens. E existe muita importância na relação da menina com a mãe, né? Isso vai aparecer no superego da menina, nas relações da menina com outras meninas, né, com outras mulheres. Por isso que é importante essa investigação, né, onde isso começou. E lembrar, né, assim, finalizando, que ficou bem longo, né, aquilo que a Ana fala no final do vídeo, que a única forma de ser rainha é levantando a coroa da outra quando ela escorregar, né? Quer dizer, pensando numa forma de seguir com mais apoio, né? Com mais acolhimento, com menos rivalidade, menos competição, né? Ter consciência que cada um tem o seu lugar, cada um tem o próprio reino, como ela mesma falou, e que essa disputa não leva a lugar nenhum, né? Na verdade. Lembrei agora também de uma anotação aqui da professora Maria Teresa, que ela disse assim, que existem duas fases da insatisfação crônica da menina. A primeira fase é se queixar da mãe, e a segunda fase é se queixar do marido, que o marido herda a mãe, né, herda esse lugar da disputa. E aí que vem aquela questão de brigar com o marido, de o tempo inteiro mostrar que ele é castrado e que o falo, né, é ela. Então resolver essa questão com a mãe é muito importante. Fazer um movimento de saída, né, dessa posição do ressentimento. Tem também um caso, né, caso Olga, a professora contou que a mãe que sempre desvalorizou as mulheres na família porque ela tinha perdido, né, os filhos homens. Então acho que ela teve vários abortos de meninos e aí tinha uma raiva, um ressentimento com as meninas e desvalorizava, depreciava as filhas. Existem muitos casos assim. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, né? Que faça com que a gente consiga refletir um pouco essa questão, né? De nós, mulheres, né? Umas com as outras. Por que a gente tem essa necessidade, às vezes, de se atacar, né? Muitas vezes essa questão é muito arcaica, né? Tudo muito primitivo e começou lá atrás, na nossa relação com a própria mãe. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.